acha que toda criança com TDAH tem os mesmos sintomas e os mesmos prejuízos, você se enganou. E você precisa entender melhor, porque entendendo melhor, você vai conseguir ajudar o teu filho da maneira adequada. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os subtipos do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Fica aí até o final. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno do exagero que tem como característica principal o funcionamento exagerado da desatenção, hiperatividade e impulsividade. O famoso trio que mora nas mentes inquietas. Esse trio está funcionando de uma forma potencializada. São características comuns, como eu já falei em vídeos anteriores, que são encontradas na maioria das pessoas, porém nas crianças com TDAH, esse trio está muito descompensado e causa muitos prejuízos. Porém, nem toda criança que tem TDAH é igual, vai apresentar os mesmos sintomas e vai apresentar os mesmos prejuízos. Muitas mães me perguntam, Paula, será que meu filho tem TDAH mesmo? Ele não é hiperativo, ele não é agitado. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nem todo TDAH é agitado e hiperativo. Outras mães me perguntam, me questionam, Paula, o meu filho recebeu o diagnóstico de TDAH, mas ele não tem dificuldades escolares. Será que isso é TDAH mesmo? Nem toda criança que tem TDAH tem dificuldades escolares. Então, esses sintomas, esses prejuízos, eles vão variar. Cada caso é um caso. O que é importante você saber? Que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno do exagero que tem como características principais a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Ponto. Essas três características estão funcionando de uma forma exagerada. Porém, não é obrigatório que o teu filho tenha a hiperatividade e a impulsividade. Toda criança que tem TDAH tem uma disfunção atencional. Isso sim é obrigatório. O que isso significa? Que toda criança com TDAH tem a parte cerebral que é responsável pela atenção que não funciona direito, não está trabalhando da maneira como deveria. Isso é uma característica obrigatória no TDAH, mas nem toda criança vai apresentar a hiperatividade. O DSM-5, que é o manual de diagnóstico utilizado mundialmente, classifica o TDAH em 3 tipos. O primeiro tipo é o TDAH do tipo desatento, ou seja, com a predominância na desatenção. É uma criança que vive no mundo da lua, que não presta atenção em nada, que você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa, que passou uma mosquinha, uma borboletinha e a criança já perdeu o foco, enfim, uma criança esquecida, distraída, ela tem a predominância na desatenção. Quando a criança tem predominância na desatenção, ela não é hiperativa e impulsiva. Ela tem a desatenção funcionando de uma forma muito exagerada. Tem também o tipo hiperativo e impulsivo, ou seja, TDAH com a predominância na hiperatividade e na impulsividade. Então, é uma criança muito agitada, que não para quieta, que interrompe as pessoas o tempo todo, que tem falas inapropriadas, que não respeitam os limites, que não respeitam regras, que não ouve aquilo que está sendo solicitado, é uma criança que não fica quieta no lugar, não consegue se concentrar numa atividade, come de pé, mexe a perna, tá se mexendo o tempo todo, se comporta de uma maneira impulsiva e muitas vezes pode se comportar até de uma maneira agressiva por conta da impulsividade, porque ela age e depois ela pensa. Então, o TDAH nessa criança tem a predominância da hiperatividade e impulsividade. Significa que a
criança que tem TDAH do tipo hiperativo, ela não tem a desatenção? Não, não significa. A criança que tem TDAH do tipo hiperativo, ela também tem uma disfunção atencional. Só que o que predomina de sintomas é a hiperatividade e a impulsividade. A desatenção fica em segundo plano, tá? É diferente da predominância na desatenção. A criança com TDAH do tipo desatento, ela tem a predominância na desatenção, ou seja, o que predomina é a desatenção, e a hiperatividade às vezes ela quase não existe. A hiperatividade motora, tá? Que é essa necessidade de ficar se mexendo o tempo todo. Às vezes, no tipo desatento, a hiperatividade ela é mental, então é uma cabecinha que não para de trabalhar, que tá olhando tudo e ao mesmo tempo não tá olhando nada, que fica pensando mil coisas ao mesmo tempo, mas é uma hiperatividade que não vai pro físico. A criança não sente necessidade de se mexer o tempo todo, tá? Então, falei aqui do TDAH do tipo desatento, falei aqui do TDAH do tipo hiperativo e impulsivo, e temos o terceiro tipo, que é o tipo combinado, onde existe a predominância da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. Ou seja, tá tudo exagerado. Não tem a predominância X e em segundo plano Y, não. Tá tudo funcionando demais, tá? Tá tudo exagerado. E aí, obviamente, isso causa mais prejuízos na vida da criança. Além desses subtipos, o DSM-5, que é o manual de diagnóstico utilizado mundialmente, ele também classifica a gravidade do TDAH. E ele classifica entre leve, moderado e grave. Então, como se fosse um termômetro. Quem vai fazer essa classificação não é você, é o médico, o profissional que está acompanhando o teu filho, certo? Ele vai avaliar e vai identificar quais são os prejuízos. Como é que ele faz essa classificação da gravidade, né? Como é que ele classifica a criança? A partir dos prejuízos que a criança apresenta. Então, quanto mais prejuízos a criança apresenta, ou seja, prejuízo nas relações, na escola, na autoestima, com a família, quanto mais prejuízos a criança tem, mais grave é considerado o TDAH. Quanto menos prejuízos a criança tem, menos grave. Então, as crianças que têm TDAH, mas não têm dificuldades escolares, não têm a hiperatividade, têm uma certa dificuldade de se relacionar, mas leva bem, ela vai ser enquadrada na gravidade leve, tá? Agora, quando os sintomas e os prejuízos, eles estão de moderado a grave, então tá sério, tá ficando sério o negócio, tá causando muitos prejuízos, então aquela criança será enquadrada na gravidade moderada. E quando tem muitos prejuízos e a chance de desenvolver outras comorbidades, como por exemplo o TOD, algum transtorno de ansiedade, uma fobia, uma depressão infantil, aí então essa criança será enquadrada no nível grave, certo? Quem vai fazer isso, ressalto novamente, é o médico, porque ele é o profissional mais indicado para classificar a gravidade do TDAH das crianças, certo? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a questão dos prejuízos. Então, quais crianças terão mais prejuízos e quais crianças terão menos prejuízos? Segundo a literatura científica, os artigos científicos, os estudos, eles chegaram à conclusão que crianças que têm TDAH do tipo hiperativo e impulsivo são crianças que apresentarão mais prejuízos, muito mais do que quando comparadas àquelas crianças do tipo desatento, tá? Por quê? Porque são crianças mais invasivas, são crianças com mais dificuldades de relacionamento, são crianças com mais dificuldades de aprendizagem, porque é mais difícil de controlar esse sintoma que é a hiperatividade e a impulsividade. Então, as crianças que têm TDAH do tipo hiperativo e impulsivo, elas apresentarão ao longo da vida mais
prejuízos funcionais do que as crianças TDAHs do tipo desatento. E, obviamente, as crianças que têm o TDAH do tipo combinado, elas terão ainda mais prejuízos. Muitos prejuízos funcionais podem ser evitados. Você não pode evitar, por exemplo, que o teu filho tenha uma dificuldade de aprendizagem, mas você pode evitar que o teu filho desenvolva a crença de que ele não é capaz de aprender, de que ele é burro. Isso pode ser evitado. A dificuldade de aprendizagem, ela infelizmente existe na maioria dos casos, mas a crença negativa de que a criança não é capaz, ela se desenvolve ao longo da vida. E esse prejuízo pode ser evitado, assim como tantos outros, como por exemplo, autoestima fragilizada, depressão, ansiedade, são prejuízos funcionais que podem ser evitados. E como evitar esses prejuízos? Tendo mais consciência dos prejuízos funcionais, dos possíveis prejuízos e tendo mais consciência do TDAH. Recebendo mais informações, se informando cada vez mais para que você tenha repertório, recursos para lidar com o TDAH do teu filho. Certo? Espero ter ajudado com essas informações que eu considero muito importantes. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que pode também ajudar outros pais, outras mães que têm filhos com TDAH. Um grande beijo e até o próximo vídeo!